Shalom! Talvez você já tenha se perguntado o que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, mostrando a minha cara, mas quem deu uma boa olhadinha já viu que eu não estou buscando engajamento, muito menos monetização, não é mesmo? Mas qual é o sentido de estar aqui, uma vez que eu também não exponho a minha vida? E tudo que eu trago é sobre a palavra de Deus. Caráter, compromisso, fidelidade, aliança. E eu não poderia aparecer aqui em grandes produções, né? Extremamente em ambiente produzido, controlado, para falar de essência, de ser e de verdade. Por isso que quando você me olha aqui assim, você olha, praticamente você tem a noção exata de como eu sou. Porque eu não estou aqui para encantar, enfeitar, ter admiradores, nada disso. A minha história nas redes sociais começou dia 14 de dezembro de 2020, quando, assim como o Espírito Santo impulsionou Jesus para o deserto, eu fui impulsionada a vir para as redes falar da palavra de Deus, para trazer a verdade. A verdade. A verdade de pessoas reais, a verdade de viver a palavra de Deus como ela é. Depois que eu assisti aquele filme, Até o Último Homem, fez ainda mais sentido, né? De clamar a Deus só mais um. E foi isso que o Eterno ministrou no meu coração. É para alcançar uma pessoa. E hoje, vendo os frutos disso, de algumas mulheres chegando para mim, foi porque eu te vi, foi porque eu ouvi você falar, e o que você ouviu era exatamente, o que eu ouvi era exatamente o que eu estava buscando, era exatamente o que eu creio, é exatamente o que eu quero. Numa época em que as pessoas estão tão preocupadas com grandes produções, com parecer ao invés de ser, numa época em que as pessoas estão assim tão ocupadas, né, consigo mesmo, com seus próprios objetivos, buscando fama, dinheiro fácil. Ser verdadeira é um desafio. Porque com certeza tem algumas pessoas que poderiam dizer que aparecer na internet que faça direito, não é mesmo? Mas o que eu faço aqui, a verdade que eu trago é para aquelas pessoas que, assim como eu, estão buscando pela verdade das Escrituras, por uma vida dentro daquilo que está escrito, sem promessas, sem dogmas religiosos, sem a necessidade de, eu preciso fazer isso para pertencer. Não, servir a Deus e continuar sendo livre, não escravo. Não é mesmo? Poder ser quem você é de verdade e não caber num espaço porque a condição para estar lá é assim. A palavra de Deus ela é exigente. Realmente, se nós olharmos, ela exige uma mudança de caráter. Ela exige compromisso, fidelidade. Ela exige aliança. Ela não exige perfeição. Por isso nós temos Jesus. Mas ela exige que nós sejamos transformados, que nós sejamos diferentes, que nós não venhamos a fazer assimilações. E é isso que eu prego, porque ir contra a uma maré, ir contra a tudo isso que está aí há tanto tempo e mostrar que a verdade da palavra de Deus é mais simples do que as pessoas acreditam e que tudo que você precisa está escrito na Bíblia, não vai dar ibope mesmo, não é mesmo? Não vai fazer fama e tá tudo bem. É para uma pessoa. E ouvir que essa palavra tem chegado e alcançado corações e tem feito sentido para pessoas, eu acho que é a coisa mais gratificante que eu poderia receber. Porque eu só me dispus a ser vaso. Eu só me dispus a mostrar a minha carinha aqui, a liberar a minha voz, porque não existe roteiro, não existe caso pensado, não existe cronograma.
É tudo aquilo que vem de inspiração através de Deus. É a palavra e as palavras que o Eterno coloca na minha boca. Porque eu decidi dar ao Eterno tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser. Porque eu decidi romper com muitas coisas na minha vida para viver uma verdade e não mais uma mentira. Para não viver de aparências, para não me subjugar a esse século, mas a cruz do Calvário, a libertação que Jesus conquistou para nós e viver livre, verdadeiramente livre, restaurar a identidade de filha, ser chamada pelo nome. É isso. Então, quando você me vê aqui, eu só trago para aqueles que fazem sentido uma palavra de Deus, que às vezes vai ser como um farol para aquele que está perdido, que às vezes vai ser exatamente aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, que às vezes vai ser a motivação para ela não desistir, e que às vezes vai ser aquele tapa na cara de luva de pelica que ninguém nunca teve coragem de te falar, né? Afinal, as pessoas estão sensíveis emocionalmente, tudo ofende, tudo é crítica. A verdade, ela tem doído, mas ela não tem sido vivida. E a minha boca é usada como aquele atalaia. Jesus está voltando. E quanto mais eu penso em parar, mais Jesus diz: continua, mais um pouco, mais uma milha. Porque ainda tem pessoas que precisam ouvir que a salvação, ela é muito mais simples do que se prega por aí. Que viver a palavra de Deus é muito mais simples do que se ensina por aí. Que não é se tornar escravo, mas é verdadeiramente ser livre. Que é realmente servir a um Deus que te ama, que te chama de filha, que cuida de ti, de todas as tuas necessidades. É servir a um Deus que não é só Senhor, mas é Pai. E talvez um Pai que você nunca teve, não é mesmo? Quando a gente aceita o Senhor, quando a gente aceita viver o que está escrito, e não só numa parte da Bíblia, mas de Gênesis a Apocalipse, e deixar-nos transformar, o caminho realmente é longo. Eu até brinco, digo que até Jesus voltar eu tenho uma plaquinha aqui, ó, em obras, porque quanto mais eu me achego a Ele, e Ele se achega a mim, mais careço da misericórdia. E é isso. Não é por mim, não é para mim, talvez é para você, talvez seja por você, ou por outra pessoa, mas mais um, só mais um. Espero que faça sentido, e se não fizer, é porque não é para você, é para aquele que está procurando o seu caminho, que pensa da mesma forma. Porque ao final, ao contrário do que muitos imaginam, não são os opostos que se atraem, mas os iguais que se unem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.